E aí, pessoal do sétimo ano, então voltamos aí para passar algumas orientações para a realização das atividades, ok? De forma bem rápida e bem simples, passando em cada um dos exercícios aí, não tem muito segredo. Essa primeira aqui tem um texto, ok? Lendo e aprendendo. Então você vai ler o texto e depois no texto há diferentes valores e medições. Separe os valores de acordo com o tipo de medição. Então, o que é comprimento, área, capacidade, enfim, você vai pegar os textos aqui, ó, por exemplo, 771 metros, isso aqui é comprimento, né, gente? Ok? Área, como que é? Olha só, com o território, se a unidade de medida estiver elevada ao quadrado, quer dizer que fala de área, ok? Tá certo? Então, olha as numerações, ó, isso aqui o que que é? Temperatura, ok? Isso aqui, ó, milímetros. O que que é? Milímetros qual que é? Comprimento. Então, olha, verifica isso aí, então, no texto todo e vai anotando aqui os que vocês descobrirem, tá legal? Então, vocês anotam aqui as medidas, por exemplo, aqui, ó, 771 metros, 36 quilômetros, área aqui, ó, esse número grandão aqui, põe a unidade de medida junto, ok? Tá legal? Então, esse é o primeiro. Então, para cada unidade, para cada grandeza, a gente tem um valor de medida ali. É isso. Bom, então a gente vai falar a primeira unidade aqui que a gente fala de comprimento, ok? Olha só. Então, lá, a gente na videoaula anterior, a gente falou de unidades de medidas de comprimento. Então, tem lá de quilômetro a milímetro, ok? O comprimento da rua, de uma rua, você mede como? Por milímetro, centímetro, metro, quilômetro, né? A distância entre duas cidades, o comprimento de um caderno, a espessura de um grafite, ok? Então, coloque aqui qual a unidade de medida de comprimento que você usa, que é mais simples para ser usada para medir essas coisas aí. É isso, gente. Aqui, ó, o atleta brasileiro, tal, medalha de ouro ao saltar 6,03 metros de altura, um salto do Olímpico 2016. Qual a altura equivalente a quanto? Essa altura é equivalente a quantos centímetros? Então, converter 6,03 por centímetros. Então, olha lá a tabelinha, lembra da videoaula anterior, consulta o PDF, veja como a gente faz a conversão de metros para centímetros. Só isso, gente. Se eu falar como que é, fica fácil. Aí é moleza. Essa aqui é interessante, a 3, ó. Presta bastante atenção, gente. Uma formiguinha andou à borda de uma régua, da marca de 6 até 20, ok? Ela parou para descansar na metade do caminho. Em que marca ela parou? Então, olha só. Primeiro passo, saber do 6 até o 20, qual é a distância entre 6 e 20? Como que eu faço? 20 menos 6. Eu vou chegar numa distância, ok? Então, essa é a distância em centímetros. Qual que é a metade dessa distância? Como que você sabe a metade de uma coisa? Você divide por quanto? A metade, né? Divide ao meio. Então, é isso que tem que fazer. Então, você vai fazer primeiro essa conta aqui, descobrir do 6 até o 20 qual a distância e depois dividir na metade esse valor, esse é o resultado. Aqui, gente, fazendo exercícios diários, Beto correu 2,57 quilômetros no sábado, no domingo ele percorreu 750 metros, ok? A mais do que no sábado, ok? Então, ele percorreu isso mais 750 metros. Nessas condições, responde, quantos quilômetros Beto correu no domingo? Então, quilômetros, gente, então a gente tem que transformar metros em quilômetros também para fazer a mesma conta, para poder somar um com o outro, ok? Então, converte esse valor em quilômetros e soma os dois, vai ter o resultado da primeira, ok? Quantos metros ele correu no final de semana? Pega o resultado aqui, soma com esse, ok? Você vai ter o resultado total do fim de semana em quilômetros. Aí esse resultado você vai converter em metros também, usando a tabelinha. Aí anota aqui a quantidade de metros, ok? Então é simples, gente. É só prestar atenção no que está pedindo enunciado e fazer o que ele está pedindo. Vamos lá. Agora a parte de massas. Ó, uma caminhonete tem massa igual a 800 kg. Ao receber 10 caixas iguais, passou a ter uma tonelada. Uma tonelada, gente, é igual a 1.000 quilos, ok? Qual é a massa de cada uma dessas caixas? Então, primeiro, ele tinha 800, ficou 1.000. Então, quanto que aumentou aí, gente? 1.000 menos 800. Ótimo. Cheguei nesse valor, ok? E essa diferença aqui entre os dois corresponde às 10 caixas iguais, ok? Se eu sei que as 10 caixas pesam essa diferença, uma delas pesa quanto? Então, pega essa diferença e divide por 10, você vai chegar na massa de cada caixa, ok? Ó, a Marta, ela foi a quitanda, comprou 3 quilos de banana a 3,35 o quilo e 2 quilos de batata a 2,89 o quilo. Quanto ela gastou? Então, né? Se 1 quilo custa esse, quanto que custa 3 quilos?
né, de banana. Se 1 quilo de batata custa 2,89, quanto custa 2? Então faz a conta para descobrir quanto custa 3 e quanto custa 2, depois soma tudo e você já tem um resultado. Olha que fácil. Mais uma aqui, gente, ó. Aqui ele precisa, são necessários 340 gramas de pizza, ok? De farinha de trigo. Quantos quilogramas são necessários para fazer 8 massas de pizzas? Duas contas simples, gente. Então vamos lá. Primeiro, 340 gramas, uma. Para mim saber de 8, 340 vezes 8. Vou chegar num resultado. Ótimo. Só que esse resultado é em gramas. Então pego esse resultado e transformo de gramas para quilogramas. Faço lá a tabelinha, né? Uso a tabelinha de conversão lá para saber como que eu saio de gramas para chegar na quilogramas. Só isso, gente. Aqui, ó. Um navio transporta 60 mil toneladas, ok? Quantos barris de 120 quilos, quando cheios de petróleo, podem ser transportados por esse navio? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, tonelada, cada tonelada é 1.000 quilos, ok? Ótimo. Então, tem que transformar a tonelada em quilos primeiro, ok? Pega esse valor, multiplica por 1.000. Ótimo. Pegou esse valor, multiplicou por 1.000, divide pelo 120. Aí você vai saber quantos barris você vai ter, quantos barris você consegue colocar dentro desse navio. É um número impressionante. Depois, na correção, vocês vão, a gente fala sobre isso. Gente, esse aqui é tranquilo, ó, gente, é só marcar. Ó, indique as horas e os minutos registrados em cada relógio. Que hora que está marcando nos relógios aí? É só marcar aqui, né? Tantas horas e tantos minutos. Só isso, gente. Fácil, né? Se não souber, pergunta para o pai e para a mãe, que com certeza eles sabem. Ó, a dona Eduarda está preparando um pão caseiro. Sua receita diz que o tempo de preparo é aproximadamente 120 minutos. Transforma esse tempo em horas. Então, 120 minutos. Quantas horas correspondem? É só fazer a continha de tabelinha lá, gente. Simples assim, ó. Próxima. O tempo gasto para fazer uma viagem para a Bahia de São Paulo, de avião, perdão, de avião, é de aproximadamente 3 horas. Faça a conversão desse tempo para minutos. Então, 3 horas em minutos, quanto dá, gente? Simples assim. O último aqui, esse aqui é legal, gente, ó. Ela começou a nadar, então, a Maria, às 9h25 e terminou às 11h48. 11h48. Quanto tempo ela nadou? Então, gente, fazer a conta, 11h48 menos 9h25. Minuto com minuto, a subtração, hora com hora. Você vai ter lá minutos e horas resultantes. Lá é só marcar aqui minutos e horas que deram de resultado. Só isso, gente. Vamos lá. O último item aqui é a parte da temperatura. Ó, certo dia os termômetros na Sibéria registraram essas temperaturas aqui, ok? Então, às 6 da manhã, menos 25 ao meio-dia, menos 15 às 18. Qual foi a temperatura máxima? Lembrando, gente, quanto mais negativo o número, menor ele é. Então, lembra da reta numérica, ok? Quanto mais para a esquerda está um número na minha reta numérica, menor ele é, ok? Então, quanto mais longe do zero ele estiver, menor ele é quando ele se fala de número negativo. Então, qual foi a temperatura máxima, a mínima? Ok, a máxima é a menos fria, a mínima é a mais fria. E qual a variação de temperatura? A máxima menos a mínima, fazer a diferença entre esses dois aqui. Só isso, gente. Fácil assim, ok? E aqui, última, em qual dos planetas está a tabela a temperatura média é maior e menor? Qual que é a maior temperatura em qual planeta e qual que é a menor temperatura em qual planeta? Só isso, gente. Simples assim. Boa sorte para vocês. Façam, não deixem de entregar, gente. A gente já tá no fim do bimestre aí, ó. Se vocês deixarem de entregar, vai ficar sem nota. Então, por favor, revise não só essa matéria. Se você tem alguma outra que não entregou ainda, por favor, faça as entregas, gente. Não deixa para a última hora, que daqui a pouco a gente vai começar a fechar as notas e vocês podem ficar prejudicados. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos à massa e façam as atividades. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.